Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Espero que vocês estejam numa boa, uma tranquila. E bora para mais uma aula de geometria e trigonometria. Seguinte, hein? A matéria mais gostosa que nós vamos iniciar agora. Então se preparem, porque hoje nós teremos a apresentável função do GeoGebra. GeoGebra. Vocês conhecem? Bom, apresentei na aula anterior, acredito que vocês tenham visto um pequeno pedaço, uma parte, mas agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Bem, o conteúdo de hoje não vai ser muito diferente, vai ser apontado sobre o círculo trigonométrico que está dentro da trigonometria. O objetivo principal vai ser avaliar e conhecer os ângulos notáveis, aqueles ângulos mais conhecidos, aqueles que se destacam. Por isso que eles se chamam notáveis. Por aí, esse é o caminho. Mas, indo a longo, indo a fundo, nós sabemos que os ângulos notáveis são aqueles que são mais utilizados com frequência. Eles são conhecidos, ou apresentados para vocês agora, os ângulos de 30, 45 e 60. Esses ângulos eles são muito utilizados nos exercícios, principalmente nos vestibulares. Eles nos dão a base de como aplicar a resolução de vários exercícios que aparecem no vestibular. Isso é muito interessante, porque nós conhecendo esses ângulos notáveis de 30, 45 e 60, vão ser o destaque que nós veremos durante este tema de aula. Boa. Diego, o que você quer dizer então quando nós vamos estudar os ângulos notáveis? Imaginem só, a base por si só nós estudaremos os triângulos retângulos. Sempre estudaremos os triângulos retângulos. Se recordam lá que nós temos cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa? A hipotenusa ela sempre vai ser denunciada pelo ângulo reto aqui, ó. Já os catetos eles vão variar conforme o ângulo que eu vou adotar como referência. Por exemplo, para o ângulo de 60 graus, o cateto adjacente, ou próximo a ele, é esse aqui, ó, x sobre 2. O ângulo oposto, o lado oposto referente ao ângulo de 60 graus, é esta altura aqui. Já o cateto oposto para 30 graus, nós temos esse outro aqui embaixo, ó, ele inverte. E o cateto adjacente referente a 30 graus é a altura. Então eles invertem, exatamente. Tudo depende da nossa referência. Fechou? Suave, tranquilo, numa boa? Por exemplo, aqui, ó. O seno ele é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Lembra lá? Seno igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Nós vimos isso na aula anterior. Então, o cateto oposto, em relação aqui ao ângulo, Diego, vamos adotar aqui, ó, o ângulo de 30 graus. O ângulo de 30 graus é o cateto oposto 30 graus. O cateto oposto é x sobre 2, olha aqui, ó, dividido pela hipotenusa. Que é a hipotenusa? É o nosso valor x, então ficou x sobre 2 dividido por x. Fazendo essa divisão, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ficou então x sobre 2x. Simplificando x por x, então dá meio. Então seno de 30 é meio? Olha, achamos uma pequena deixa aí. Agora vamos para o próximo. Se nós adotarmos aqui o seno de 60 graus, nós não sabemos o valor dele. Então, o seno é cateto oposto pela hipotenusa. Seno, cateto oposto, nós não sabemos. Vamos dar um valor aí, ele colocou aqui como x raiz de 3 sobre 2. Ele colocou como se fosse esse, né? Cateto oposto. Dividido pela hipotenusa, que é o x aqui em cima. Aqui. Então, substituindo os valores, nós vamos chegar a raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Sacano. Beleza, Diego. E o de 45? É o mesmo esquema, sempre. Seno é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 45, qualquer um dos ângulos aqui que nós pegarmos, vai ser 45, né? Que é um triângulo isósceles. Dois ângulos iguais, dois lados iguais e um diferente. Então, nós temos aqui. Cateto oposto, nós não sabemos, mas ele deu o valor de x. E o cateto adjacente, ele passou o valor como x sobre 2. Aqui é interessante, porque cada valor é um dado diferente. Como nós estamos trabalhando com um triângulo isósceles, nós vamos descobrir que o valor de D é igual a aproximadamente, mais ou menos ali, né? X raiz de 2. Então, se esta é a nossa hipotenusa, x raiz de 2, então quer dizer que o cateto oposto dividido pela hipotenusa vai ser igual a x dividido pela hipotenusa. A hipotenusa que nós acabamos de descobrir. Por isso que ele coloca aqui. De boa?
sempre vai ser o ângulo de referência dessa forma. Vamos dar uma olhada. Muito bem, meus queridos. Olhem só. Como foi apresentado na aula anterior, nós temos aqui um círculo trigonométrico, que vai de 0 até 360 graus, passando por 90, 180, 270, 360. Nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Adote o valor do raio, vamos adotar o valor do raio valendo 1, como está aqui. Como nós descobrimos lá, nós vamos ter que trabalhar por enquanto com seno. Seno, lembra lá? Sem, sono, é tudo que está na vertical, no eixo das ordenadas, ou Y. Tudo isso aqui, ó, é seno. Deste ponto do centro para cima é positivo, deste ponto do centro para baixo é negativo. Nós estamos vendo aqui. Referente a seno. Ok? Seno. Conforme nós o valor do ângulo, alguma coisa acontecendo, ó. Nós temos os ângulos notáveis, né? 30 graus. 30 graus ele passou aqui é meio. Opa, quer dizer então que é igual nós encontramos lá? Exatamente, olha aqui, ó. Seno de 30 é igual a meio. Ah, Diego, tô sacando. Então, o que isso quer dizer? Imaginem só. Nós temos aqui então que o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto, transcreve isso daqui para cá, ó. Essa alturinha vai ser então cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nós falamos que a hipotenusa é 1, não é? Que é o ponto desse centro até a extremidade. Então o cateto oposto vai ser o valor dessa altura dividido pela hipotenusa, que é 1. Então isso vai dar igual a meio. Olha aqui, ó. Seno de 30, meio. Fechou? Se nós continuarmos andando, vamos então para 45 graus. Olha, a altura em azul subiu. Se ela subiu, então o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Adote, ou note, que se nós dividirmos raiz de 2 sobre 2, vai ser igual a 0,71. Por isso que esse 0,71 está aqui. Então vamos para o seno de 60. Subiu mais ainda. Quanto mais próximo de 90, mais próximo de 1. É 0,87 o valor desse seno de 60 graus. Então vamos dar uma olhada aqui. É raiz de 3 sobre 2. Seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente esse valor, quando nós fizemos a divisão. 0,87. Olha ele aqui. Olha que massa. Então ele está no primeiro quadrante. Cara, esse GeoGebra é um monstro. Ele mostra todos os desenhos possíveis que nós podemos observar aqui. E por fim, o de 90 graus, mas não é um ângulo notável. 90 é igual a 1, se nós observarmos, que é o máximo que chega aqui. Fechou? Tudo bem. Então vamos desmarcar. Vamos zerar aqui. E voltar para a nossa... Boa, Diego. Agora que eu entendi o que é o seno, vamos para o cosseno. Vamos nessa então. Bem, em relação ao cosseno, não é o cateto oposto pela hipotenusa, é o cateto adjacente pela hipotenusa. Dependendo do ângulo a ser adotado, então quem vai ser o adjacente? Em relação aos 60 graus, adjacente é esse valor aqui, ó, x sobre meio. Em relação aos 60 graus, esse aqui é o cateto oposto, essa alturinha. Já em relação a 30 graus, o cateto adjacente é a altura e o cateto oposto é x sobre 2. Tudo depende do referencial, nunca esqueçam disso. Então vamos aos trabalhos. Cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente, x sobre 2, aquilo aqui, dividido pelo cateto oposto. Não, dividido pela hipotenusa, pessoas. Olha a hipotenusa aqui. Ó. A hipotenusa é o x, dividido por x. Fazendo essa divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, temos então que cosseno de 60 é igual a meio. Curioso, né? Nós vamos ver daqui a pouco no GeoGebra. E quando o cosseno é de 30 graus? É o cateto adjacente, que é a nossa altura. Vamos adotar a altura como x raiz de 3 sobre 2, daqui a pouco eu explico por quê. Dividido por x, que é a hipotenusa. Adjacente pela hipotenusa. Quando nós fazemos essa divisão, o que ocorre? Este valor aqui, ó. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Que massa, Diego. Então, de 45. De 45 é o mesmo esquema. Nós já sabemos que a hipotenusa em relação ao triângulo isósceles é igual a x raiz de 2
Se nós substituirmos os valores, cateto adjacente, qualquer um aqui é x, né? Vir pela hipotenusa, x sobre x raiz de 2. Nós fazendo isso, vamos encontrar aqui igual a raiz de 2 sobre 2. Exato. Vamos dar uma olhada no GeoGebra. Olhem só, meus queridos. Agora vamos trabalhar com cosseno, o eixo da horizontal, o eixo das abscissas, ou o eixo x. 3 nomes para um único eixo. É inacreditável. Matemática é essa mesmo. Delícia, né? Bom, vamos para os ângulos notáveis. Com os ângulos de 30 graus, 45 e 60. Então vamos começar com o de 30. Cosseno de 30, nós descobrimos agora há pouco que vai ser aproximadamente raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30. É o valor deste comprimento. Raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,87. Olha este valor aqui embaixo. Agora vamos para o ângulo de 45 graus. Opa, diminuiu mais um pouquinho a linha vermelha. Quanto mais próximo de 90 graus, menor será o cosseno. Qual é esse valor de cosseno? Aqui está. 0,71, que corresponde a raiz de 2 sobre 2. Olha ela aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2, 0,71. E para o cosseno de 30 ou de 60? O cosseno de 60 ele está localizado no meio do caminho desse raio, que vale 1. Então, o valor desse cosseno será igual a meio. Olha que curioso, então vai ser esse valor aqui, desse comprimento. Exatamente. Suave, não? Se nós aproximarmos de 90, o que acontece? O cosseno será zero. Não tem comprimento nenhum para o cosseno aqui embaixo. Fechou? Vamos zerar aqui. Vamos voltar lá. Boa. Então já sabemos o seno e o cosseno. Quem falta? Quem falta? A tangente, a única e a estupenda tangente. A tangente ela vai ser estudada sempre em relação a esta reta que tangencia a circunferência. Tá? Essa reta aqui ela varia o comprimento prolongado deste raio. Se nós temos aqui, ó, tangente de 30, ela vai ser o valor deste comprimento. Tangente de 45 vai ser o valor deste comprimento. Tangente de 60 vai ser o valor deste comprimento aqui. Tá, Diego, mas aonde e como ela aparece lá? A tangente ela se calcula pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, sempre referente ao ângulo que nós iremos adotar. Por exemplo, cateto adjacente a 60 é o que está embaixo. Cateto oposto, essa altura. Cateto adjacente a 30, essa altura. Cateto oposto é o que está aqui embaixo. Oposto a ele. Oposto, tá ok? Tudo depende da variação com que nós vamos observar o ponto de referência. Então, beleza, Diego. Tangente de 30 vai ser igual. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto, essa altura aqui, adota esse valor de x sobre 2. O motivo é que ele surge de um triângulo equilátero. Então, eles encontram uma relação que a altura corresponde a x sobre 2. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Já o cateto adjacente, nós vamos adotar para a tangente de 30 como sendo esse valor aqui. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus é o x sobre 2. Então, só substituir esses dois dados aqui. Ó. Em relação a 30 graus, cateto oposto, raiz de x sobre 2. Cateto adjacente, x raiz de 3 sobre 2. Fazendo a relação, a racionalização, nós vamos chegar que a tangente é igual a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. E o de 60, agora nós vamos adotar outros parâmetros. A referência vai ser cateto cateto oposto, devido à relação nós vamos encontrar que é x raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente. Adjacente é x sobre 2. Olha ele aqui embaixo, x sobre 2. Fazendo a relação, a razão trigonométrica e fazendo a racionalização, nós encontraremos que o valor de tangente de 60 é igual a raiz de 3. E o de 45, fazendo a mesma relação, vamos encontrar que é igual a 1. Olha que delícia. Então vamos ao GeoGebra. Pessoas, observem só. Quando nós colocarmos o valor da tangente aqui, foi ativada uma linha pontilhada no GeoGebra. Conforme formos variando os ângulos notáveis, que é de 30 graus, que é de aproximadamente essa altura, mede cerca de
0,58. Opa, quer dizer então que tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Aqui aproximadamente 0,58. Olha ele aqui. Boa. Então quanto que vai quando nós ângulo de 25 graus? Com 45 graus, temos coincide com o valor da altura deste raio. Tangente 5, essa altura aqui corresponde a... Olha só que da hora. Tangente 45 é 1, o valor inteiro. Agora vamos para tangente de 60 graus. Com a tangente de 60 graus, nós vamos ter raiz de 3. E raiz de 3 é 1,73. Olha ele aqui, ó, que é o valor dessa altura. Se nós tentarmos subir aqui, vamos dar uma subidinha, não vem. Mas é isso aí. Aproximadamente 1,73. Super de boa, né? Suave, tranquilo na nave. Vamos continuar nossa aula. Beleza. Vimos um seno e tangente. Na ordem foi seno, cosseno e tangente. Agora, continuando a aula, o que nós podemos observar? Que existe aquela tabela. Aquela tabela, para memorizá-la, não temos uma dificuldade. Nós notamos aqui, ó, no GeoGebra, que ela aparece nesse canto. Porém, aqui ela adota ângulos de 0 e 90. Mas nós só queremos trabalhar, por enquanto, com esses ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Para encontrar esses valores, então, nós temos facilidades e meios de se aprender. Olha que da hora. Nós temos aqui esses valores, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos estão sobre 2, vocês observaram? E com raiz no numerador. Por que o 1 não tem raiz? Por causa da questão que nós descobrimos que não existe raiz no 1, que é o valor inteiro sendo dividido por 2. Que foi a relação que nós encontramos. Vou marcar todos os valores aqui. Pronto. Conforme os valores variam, nós teremos dados diferentes para seno, cosseno e tangente. Os três ativos simultaneamente, observem esses valores aqui. Ó. Para um ângulo notável de 30 graus, nós temos seno de 30 como meio, cosseno de 30 como 87 e para tangente 58. Tangente 0,58. Cosseno nós temos 0,87, o valor desse comprimento, e seno temos meio. Para 45, os valores são esse valor aqui, ó, desse comprimento, é exatamente igual a este, porque nós observamos aqui, ó, 0,71, 0,71, para seno de 45 graus aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, olha o valor aqui em cima, 0,71. A tangente, já a altura, equivale a 1, olha ela aqui em cima. E o último ângulo notável, 60 graus, que é o valor desse comprimento total aqui, que vai lá para cima extrapolando, é aproximadamente 1,73. Já para o cosseno, corresponde a meio, e para o seno, o valor dessa altura, corresponde a 0,87. Que massa, né? Eles estão todos representados aqui nessa tabela. E como nós vamos memorizar? Agora vem a macete. Bom, meus queridos, para memorizar essa tabela, então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Essa aqui é uma canção simples e bela, tranquila e relax de se aprender. Para quem curte pancadão, essa é a música. Temos também outras versões mais infantis, mas também que ajuda a memorizar. Em canção natalina e também em canção da música da Xuxa. Essa daqui nós vamos aprender no modo pancadão, fechou? Seguinte, para memorizar nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, com raiz quadrada em cada um. Demorou? O que está dizendo exatamente aqui, ó? 1, 2, 3, aí, ó. 1, 2, 3, e. Aí depois fala 3, 2, 1. Tudo sobre 2 raiz quadrada em cada um. Demorou? Sacou? Todo mundo sobre 2 com raiz quadrada em cada um. Se nós colocarmos a raiz quadrada no 1, dá 1. Então, raiz quadrada de 1 existe, é o próprio 1. Nós vamos trabalhar então. Mas continuando. Depois ele fala assim, vamos lá. Vem, 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 vem. Vem namorar com a tangente. Raiz de 3 sobre 3. Fala 1. Raiz de 3. Vem, 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 vem. Sensual, sacou? Então vamos lá. Só uma vez, ok, galera? Seguinte, hein? A batida de funk. Tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá.
tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. Vocês cantam, tá ligado? Vocês vão na batida, eu vou só na voz, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, fala. Tudo sobre 2 raiz quadrada em cada um, demorou. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2 raiz quadrada em cada um, demorou. Vem, 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 vem. Vem namorar com a tangente. Raiz de 3 sobre 3 fala. 1. Raiz de 3. Vem, 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 vem. Sensual. Bom, brincadeira à parte, seguindo com a aula. Bem, o que nós vimos hoje então? Uma pequena revisão. Com a aula anterior, juntando todos os pontos, nós descobrimos onde está localizado o seno, que é o sem sono, o cosseno, que é o com sono, e temos aqui a tangente, que ela tangencia a circunferência. Nós temos os ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Nós temos no triângulo os seus lados e sua hipotenusa. Dependendo do ângulo a ser adotado como referência, nós temos cateto adjacente a esse ângulo alfa e cateto oposto ao ângulo alfa. Nós temos aqui seno, cosseno e tangente, tudo bem desenhadinho. Aqui os ângulos notáveis de sua forma também trigonométrica que nós podemos apresentar. Beleza, Diego? Então, como é que nós vamos revisar a aula de hoje em si? A aula de hoje ela se dá por a seguinte questão. Nós temos seno, cosseno e tangente. Como eu vou lembrar que seno é cateto oposto pela hipotenusa, cosseno cateto adjacente pela hipotenusa, tangente cateto oposto pelo cateto adjacente. Simplesmente da seguinte forma. Imaginem lá, vocês estão numa pista de Cooper, correndo. Vocês estão lá. Pá, de boa. Aí vocês correndo no seno, sem sono, que vocês saíram para correr, né? Vocês acabam correndo e vocês vão cair. Não, eu vou correr. Eu corri. Com seno, então eu vou cair. Com sono eu caio. Tangente, pô, pedi coca, né, cara? Tô no chão, pô, pedi uma coca. Tudo a ver, né? Então a frase é corri, caí, coca. Fechou? Seno, corri. Com sono, caí, pedi coca. Sem sono, corri. Com sono, eu caí, tangente, coca. A forma que eu posso encontrar os valores da hipotenusa em relação ao ângulo. Sem ser em relação ao ângulo, é pelo teorema de Pitt. Para o ângulo notáveis, nós temos aqui 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, raiz quadrada em cada um. Demorou? Ah, moleque, vamos lá. 1, para acabar e fecharmos com chave de ouro. Pessoas, vou deixar esse exercício para vocês. A resposta é bem tranquila, então quando vocês começarem a fazer esse exercício, me procurem, mandem mensagem lá no WhatsApp, que está disponível, todos vocês estão no grupo. E só me procurar por lá, fechou? Galera, a aula de hoje é este o conteúdo. Espero que vocês, caso tenham alguma dúvida, me chamem, estou à disposição, fechou? Bem, e uma frase aqui que me deixa muito intrigado, que eu acho muito interessante, é que nós não somos os donos da verdade, nós temos ainda muito o que aprender. Quanto mais nós estudamos, mais nós percebemos o quanto de coisas existe para se especializar e ser apresentado. E para vocês aqui eu deixo essa pequena reflexão do grande Paulo Freire. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então nós temos muito que aprender com essa diversidade que existe no mundo. Fechou? Sempre respeitando o próximo, sabendo que cada um tem as suas limitações e suas dificuldades e também tem os seus conhecimentos e seus valores. Basta respeitar cada um e assim nós vamos indo. Fechou? Galera, uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde para você que estiver assistindo essa aula. Até mais, galera. Abraço. Se cuidem, hein?